Sejam todos mais uma vez bem-vindos a este humilde canal. Continuando mais um capítulo aqui dessa série, desse estudo, questões e conflitos da vida. Lembrando que no último estudo nós aprendemos, por que estou aqui, Nós entendemos o sentido da vida, A vida, ela vem de Deus, Deus é soberano, louvado seja o nome do Senhor. Deus soprou, o fôlego de vida ali nas narinas do ser humano, ali em Gênesis, no capítulo 1, e ali iniciou-se a vida, louvado seja Deus, Então, a vida, o propósito da vida é para a glória de Deus. O homem não é o foco. Isso a gente aprendeu na aula passada, Você pode procurar aí, nós aprendemos na aula passada, procurar nos vídeos, que você vai ver Deus ao centro de todas as coisas. O homem não é o foco, Louvado seja Deus. Então, o sentido da vida é a paz com Deus. Quando temos a paz com Deus, nós estamos em condições de receber todo o favor e as bênçãos do Senhor. As promessas da palavra de Deus são para seus filhos e esses vivem em paz com o Pai. Entendemos um pouco também por que Deus criou o homem, Louvado seja Deus. Deus criou para a sua glória, Para a sua glória, louvado seja Deus. E Deus é Deus, Deus é poderoso, Ele é o Criador, Ele continua assentado em seu trono, Ele continua sendo Deus, mesmo Ele tendo criado todas as coisas, Ele não se ensoberbeceu como muitos, Ele continua sendo Deus, Ele é absolutamente distinto de todos nós. Então, louvado seja Deus. Servir é cumprir o propósito de Deus, Deus é poderoso, louvado seja Deus. Hoje nós vamos aprender por que temos problemas, por que temos conflitos. 2 navios colidiram no Mar Negro em 1986, lançando centenas de passageiros nas águas geladas, provocando mortes. As notícias do desastre tornaram-se mais terríveis quando uma investigação revelou que o acidente foi causado por teimosia humana. Cada capitão estava ciente da presença do outro navio e ambos poderiam ter optado por uma ação preventiva para evitar a colisão, mas nenhum deles quis ceder ao outro. Quando viram o erro que cometeram, era tarde demais. Na busca pela origem dos nossos conflitos, devemos voltar ao começo da história da humanidade, especialmente Gênesis 3. Podemos dividir a história humana em antes e depois do evento ali relatado. Então, começando aqui, por que temos problemas, conflitos? Mostrando que a história de 2 navegantes aqui no Mar Negro em 1986, onde um viu o outro e nenhum fez o que tinha de ser feito, nenhum fez a manobra para poder sair fora do outro. Então, os dois se colidiram ali e foi um gravíssimo acidente. Então, o tema de hoje é: por que temos problemas ou conflitos? Então devemos começar no começo, para entendermos esta pergunta, por que temos conflitos, lá em Gênesis 3. Quem somos agora? No homem há uma profunda consciência de que o que ele é atualmente não é tudo o que pode e deve ser. Martin Heidegger. Agora vamos na Bíblia. Louvado seja Deus. A entrada do pecado no mundo
estragou a festa da vida. O Éden, ou seja, o jardim do Éden, era um lugar aprazível, jardim de delícias, um paraíso mesmo. A prova disso se resume num só fato: lá não havia pecado. Mas, a partir da queda, o ser humano adquiriu uma outra natureza, pecador. Herdamos do primeiro casal, ou seja, Adão e Eva, o gene do paraíso perdido. É o sentimento ou a sensação de que tínhamos algo e perdemos, de que não somos exatamente o que fomos criados para ser. É como se nós perdêssemos, ali algo de nós. Glória a Deus. Vamos passar para o próximo. Que somos seres expulsos do paraíso. É o que nós somos, seres que fomos expulsos do paraíso. E o Senhor Deus ordenou ao homem. Eu estou lendo aqui Gênesis capítulo 2, o verso 16 e o 17. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Deus deu esta ordem, Deus deu este conselho também aqui para aquele primeiro casal. A liberdade está declarada nesta palavra, livremente, ou seja, não precisavam nem consultar o Criador, pois ele já havia dado a ordem para desfrutar de toda a árvore. Contudo, não contente com tamanha bênção, o primeiro casal quis ir além do que Deus estabeleceu. Resultado: expulsos do jardim. Você vai ler isso em Gênesis, no capítulo 3, 23. Então, Deus não proibiu Adão, Eva, de comer tudo. Não, vocês não vão poder comer nada. Não, vocês podem comer de tudo, menos desta árvore. Foi justamente esta árvore que também eles foram atrás dela para comer, e aí veio a perdição. A vida humana se inicia no paraíso e desenvolve-se no desejo e luta de retornar ao paraíso perdido. E sem essa compreensão não conseguiremos entender o ser humano. Quando Jesus usou a palavra perdição em Mateus capítulo 7, 13, estava dizendo que as pessoas estão perdendo algo, no caso, a vida. Somos seres insatisfeitos com os paraísos que temos. A insatisfação é gerada pelo senso da perda. Nada satisfaz. Nada preenche o coração que não está no lugar originalmente planejado por Deus. Isso explica o comportamento da humanidade, que busca freneticamente satisfazer-se com tantas coisas e em tantos lugares, mas a sede só aumenta. Nenhum momento de nossa vida será tão pleno que não haverá nenhum reparo a ser feito. Somos seres de paraíso em paraíso. Toda pessoa fora do seu ambiente natural se comporta como um peregrino, tentando encontrar seu lugar, desejando voltar para casa. Sempre achamos que a próxima circunstância, pessoa, emprego, cidade ou país nos trará a felicidade tão sonhada. Grande engano! Nenhum paraíso suprirá o que foi perdido. Somos seres impedidos de voltar ao paraíso perdido. Ninguém jamais voltou ao paraíso perdido. Deus colocou anjos poderosos e uma espada de fogo que dava voltas em todas as direções para que o primeiro casal não retornasse ao paraíso e tivesse acesso ao caminho da árvore da vida. Louvado seja Deus. Então aqui, ninguém jamais voltou ao paraíso perdido, Deus colocou anjos poderosos e uma espada de fogo que dava voltas em todas as direções, para que o primeiro casal não retornasse ao paraíso e tivesse acesso ao caminho da árvore da vida. Então aqui nós entendemos que o paraíso ali onde Deus fez para a raça humana no começo ali, Adão e Eva, por causa do pecado,
eles foram tirados dali. Somente depois que Cristo veio e através de Cristo, através da pessoa bendita de Jesus Cristo derramando o seu sangue na cruz do Calvário, sacrificando a sua vida ali em prol do pecador, é que a pessoa crendo em Jesus, ela passa agora da morte para a vida. Louvado, Jesus veio para restaurar, para trazer a nova vida ao ser humano, para fazer ele voltar para esse paraíso perdido. Somos seres que decidem. O Senhor Deus perguntou a Adão: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Gênesis 3:11. O primeiro homem decidiu errado, e as consequências dessa decisão passaram a todos os homens. Em Romanos 5:19. Escolhemos todos os dias, em todos os momentos. Ninguém vive sem tomar decisões. No mundo pós-queda, temos que decidir, mas, pela graça de Deus, por meio de Jesus Cristo, retornaremos ao paraíso eterno. Poderemos comer da árvore da vida e de lá jamais seremos expulsos. Você pode ler em Apocalipse capítulo 2, verso 7 e em Apocalipse 22, do 2 ao 4. A Deus seja a glória para sempre. Agora, por que sofremos? O que descobri é tão somente isto, que Deus fez o ser humano reto, mas ele se meteu em muitos problemas. Isso está escrito lá em Eclesiastes, no capítulo 7 e no verso 29. Esse versículo de Eclesiastes, ele nos ensina que os muitos problemas e sofrimentos são nossa culpa e não nosso destino. Sabemos que muitos sofrem por causa de outros. As vítimas de guerra, por exemplo, em sua condição original, Deus fez o homem reto, mas o homem se corrompeu, perdendo seu estado de inocência e santidade. A expressão muitas astúcias é o mesmo que muitas complicações, muitas invenções. As consequências dessa queda são conhecidas, entretanto, precisamos destacar alguns tópicos, porque eles se interligam com os conflitos da vida. Por exemplo, em Gênesis 3,17, a terra amaldiçoada. Deus amaldiçoou a terra ali, quando o homem desobedeceu. Deus disse assim: maldita é a terra por sua causa. Ou seja, nós pisamos num chão amaldiçoado. Não há como escapar dessa triste realidade. Mas não pense que seja uma maldição semelhante à de um feiticeiro pagão que esteja interessado somente na desgraça do outro. O sentido é que a terra vai sofrer as consequências da desobediência contra o Deus Santo. Ainda que você possa contemplar lugares paradisíacos na terra, eles estão guardados para serem consumidos pelo fogo e pelo juízo de Deus, conforme diz no apóstolo Pedro, na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, no verso 7. A humanidade decadente, 2 Timóteo 3, 1, 5, temos uma profecia acerca dos últimos dias, que começarão quando Jesus nasceu e terminarão na segunda vinda. Por exemplo, a moralidade em baixa, pois os homens serão. O apóstolo imediatamente prossegue dizendo-nos a razão da dificuldade dos últimos dias. É importante compreender que os homens são os responsáveis pelos tempos difíceis. Os homens são os responsáveis pelos tempos difíceis ou duros de suportar. Por isso, neste texto, encontramos 18 adjetivos negativos que explicam a razão das dificuldades entre as pessoas. Bom, então, o homem é culpado, o homem é responsável pelos tempos difíceis. O homem em geral, tempos difíceis de suportar, por causa do pecado. Ao analisar cada palavra, descobrimos que todo esse comportamento errado é a inevitável consequência de amar mais a si mesmo e aos prazeres do que a Deus. Dos 18 termos, 4 estão relacionados ao amor e à amizade, sugerindo que, fundamentalmente, o erro da humanidade é que o seu amor
está mal direcionado. Em vez de serem amigos de Deus, são amigos de si mesmos, egoístas, amigos do dinheiro, avarentos e amigos dos prazeres, hedonitas. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 2 ao 4. Um certo teólogo compara o homem egoísta ao ouriço, mamífero roedor, que tem o corpo coberto de espinhos, o qual, tornando-se uma bola, mostra somente espinhos aguçados aos que o veem, ao mesmo tempo em que guarda para si mesmo interiormente todo o pelo macio e quente. Então aqui um certo teólogo, né, comparou aqui o ouriço, né, que é aquele mamífero roedor que é coberto de espinhos, quando ele se torna ali uma bola, ele fica lotado de espinhos aguçados para todo mundo que vê ele, mas porém por dentro ele é macio e quente. Então está comparando, né, o homem egoísta aqui ao ouriço. A religiosidade aparente, em 2 Timóteo, no capítulo 3, no verso 5. É talvez surpreendente e, por que não dizer, quase inacreditável, que pessoas como essas que acabamos de ler possam também ser religiosas. Mas é verdade. Alguém já disse que é justamente atrás das fachadas da religiosidade que as pessoas mais se escondem. Leia em Isaías capítulo 1, verso 10 ao 17. Aos escribas e fariseus hipócritas, o Senhor Jesus Cristo disse: porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de roubo e de glutonaria. Mateus capítulo 23, no versículo 25. Ou seja, eram meticulosos em proteger a pureza cerimonial, mas por dentro não havia pureza moral. Só entendendo aqui que Jesus fez essa censura, essa repreensão aos escribas e fariseus hipócritas, ou seja, pessoas que se preocupavam, né, com uma aparência religiosa, né, vamos dizer assim, por fora. Porém, Jesus diz aqui, em Mateus 23, 25, que por dentro eles estavam cheios de maldades, de corrupção, de roubo, de glutonaria. Ou seja, eles amavam proteger a pureza cerimonial, só que por dentro estavam podres. É isso que Jesus estava repreendendo eles, chamando eles à verdade, né? Tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes. 2 Timóteo, capítulo 3, no verso 5. Era forma sem poder, aparência externa sem realidade interna, religião sem moral, fé sem obras. Tozer, um grande pregador, escreveu: todas as nossas palavras são do poder, mas todos os nossos atos são da fraqueza. A verdadeira religião combina forma e poder. O campo de batalha, Efésios capítulo 6, verso 12, 10 e 12. Toda pessoa que já experimentou o novo nascimento em Cristo sabe que, porque a nossa luta, ela não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados, as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Você vai ver isso em Efésios, no capítulo 6, no verso 12. Podemos destacar 3 características nesse versículo sobre o inimigo que enfrentamos. A. Poderoso, ou seja, são forças e não fraquezas do mal. Vale lembrar que o diabo pôde oferecer a Jesus todos os reinos do mundo, Mateus capítulo 4, verso 8 e 9, e o Senhor Jesus o chamou de príncipe deste mundo. João 12, 31, 16, 11. Um príncipe é alguém que tem um principado nas mãos. B. Maligno. Se esperamos vencê-lo, temos que ter em mente que ele não possui qualquer princípio moral, nem código de honra, nem sentimentos mais nobres. É totalmente inescrupuloso, sem qualquer pudor nem vergonha, só maldade, maldade e maldade.
Em João 10:10, no Evangelho de João 10:10, Jesus diz assim, olha, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. C. Astuto. Paulo escreveu sobre as ciladas do diabo, Efésios capítulo 6:11, em 2 Coríntios capítulo 11:14, afirma que porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. E em 2 Coríntios, no capítulo 2, no verso 11, declara, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Outra versão diz, conhecemos bem os planos dele. As ciladas do diabo têm muitas formas, mas o seu maior êxito em astúcia é quando consegue persuadir as pessoas de que ele não existe. Veja bem, né? Umas piores mentiras, né, espalhadas pelo diabo é que ele não existe. Negar a sua existência expõe-nos ainda mais às suas sutilezas, que escreveu Martin Lloyd-Jones. A Bíblia diz que o espírito do príncipe da potestade do ar atua agora nos filhos da desobediência. Efésios, no capítulo 2, no verso 2. O verbo atuar, enérgico, vem da palavra energia, indica uma atuação eficaz e muito operante. Para que tenhamos vitória, até mesmo paz em meio a uma luta sem tréguas contra o mal, é necessário que nos revistamos de toda a armadura de Deus. Efésios, no capítulo 6, do verso 13 ao verso 18. Bom, embora essas realidades expliquem a origem e a permanência dos conflitos da vida, a proposta bíblica não é para que tenhamos uma atitude conformista e nem derrotista. O apóstolo Paulo afirmou, graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, em 2 Coríntios, no capítulo 2, verso 14. Nosso convite é para que você encare os conflitos apresentados nas lições a seguir como alguém que deposita sua esperança em Cristo Jesus, porque nele somos mais que vencedores. Glória a Deus, aqui então terminamos mais um estudo aqui, louvado seja Deus. Por que temos problemas, por que temos conflitos, louvado seja Deus. Sabemos que para entendermos tudo isso, nós somos aqui em Gênesis, no capítulo 3, onde Deus começa a nos falar aqui, a narrativa do texto aqui fala sobre Adão e Eva, né, que o pecado entrou no mundo e com o pecado Deus fez separação, tirou o homem dali do paraíso para que ele não tivesse mais os privilégios do paraíso e Deus amaldiçoou a terra, né, amaldiçoou ali, né, o homem, a mulher. Deus Deus disse para o homem, do suor do teu sacrifício, do teu trabalho, você vai comer, louvado seja Deus. E a mulher, ele acrescentou as dores de parto da mulher, você terás filho com dores, e ao homem disse, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Então ali começou os problemas do ser humano, começou os conflitos, ali veio também, ali em Gênesis, os filhos ali de Adão e Eva, Caim, se levantou contra seu irmão Abel e matou ali, veio o primeiro assassinato, veio o primeiro homicídio ali, louvado seja Deus. Então assim, Deus amaldiçoou a terra que nós pisamos, ela foi amaldiçoada, a terra vai sofrer consequências, da desobediência, e Jesus veio para trazer novamente a comunhão perdida, para trazer novamente ao ser humano a amizade com o Pai. Jesus é o intercessor, Jesus é, louvado seja Deus, aquele que reconcilia, que restaura novamente a comunhão perdida no Éden, é aquele que restaura, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, nós aprendemos isso, Louvado seja Deus, que nós venhamos a ficar com essas palavras, em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 14,
Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Louvado seja Deus. Também nós temos que saber, temos que depositar a nossa esperança em Cristo, porque somos mais que vencedores. Romanos, no capítulo 8, no verso 37. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Graças a Deus, glória seja o nome do Senhor por mais esse tema, né? Nós lemos o primeiro tema aí sobre questões e conflitos da vida. A gente leu aí, né? Por que estou aqui? E hoje, né? Agora nesse estudo, por que temos conflitos? E o próximo, louvado seja Deus, o próximo é por que o mundo está como está, né? Louvado seja Deus. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus. Não se esqueça de se inscrever neste canal e também dê o like, né? É muito importante. Quando você dá o like, você está ajudando em outras pessoas. O YouTube pega o seu like, ele espalha o vídeo para mais pessoas, né? Deus abençoe. Inscreva-se nesse canal, dê o like, compartilhe e que Deus possa estar te abençoando através desse estudo, né? Que você possa estar crescendo aí na graça, no conhecimento, que você possa estar crescendo ali em conhecimento e entendendo um pouco mais, né? Estudando aqui a palavra de Deus. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo. Em nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Toda honra e toda glória seja dada ao nome